Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a banca de qualificação e a funcionalidade de um programa de mestrado como um todo. Nós recebemos uma pergunta aonde envolve vários momentos do programa de mestrado e eu quero falar um pouquinho sobre esses momentos com vocês. A pergunta é a seguinte: quantas pessoas podem entrar para a banca de qualificação no mestrado? Quero saber se na seleção de mestrado só uma pessoa passa ou mais pessoas passam ao mesmo tempo, e se cada um faz o curso individual ou o grupo estuda junto, só que cada um na sua própria pesquisa. Bom, então vamos lá. Muito obrigado por essa pergunta em primeiro lugar. A participação e o comentário de vocês é muito importante nesses vídeos que nós promovemos, mas aqui eu entendo que há uma confusão dos momentos do mestrado em si. Quando você fala de banca de qualificação, significa que a pessoa já está no mestrado, já fez os créditos principais, fez a sua dissertação na primeira fase da dissertação, que vai depender de acordo de cada programa, quais serão esses critérios para qualificação. Então, a pessoa vai ter que depositar, vai ter que preencher relatório, vai ter que preencher as questões das matérias que cursou, e aí o professor vai aprovar, e aí você vai ter a primeira banca de qualificação. Essa banca é composta por 3 professores, 2 da casa e 1 fora da casa. E nesse momento você vai apresentar a sua dissertação. Essa dissertação, esse momento não é o único momento. Primeiro você faz a qualificação e depois você vai passar pela banca de defesa final. Essa qualificação, ela tem que ser o que a gente chama de chamada pública. Então não teria, fora do contexto pandêmico, um limite de pessoas que tem que entrar. É claro que depende do local. Geralmente essas defesas são feitas em uma sala de aula, então os professores ocupam uma sala de aula específica e tem cadeiras para os convidados. Mas geralmente quem participa são ou os alunos convidados pelos professores para ver como é uma defesa de qualificação, ou ainda os parentes, das pessoas que estão qualificando ou da pessoa que está qualificando. Agora anote, na realidade que nós estamos vivendo, de pandemia, muitas qualificações e até mesmo defesas, elas passaram a ser no mundo online, elas passaram a ser no mundo virtual. Nesse formato, a quantidade de pessoas vai depender do link que é enviado. Então, vai ser gerado um link para fazer a qualificação e aí você envia ou o programa envia para quantas pessoas quiserem e, é claro, o sistema ali da sala suportar. Então, esse é o momento de qualificação. Quando você pergunta na seleção de mestrado, o nome não seria qualificação. A banca para a seleção de mestrado é outra banca. Então, nessa seleção, você vai ter um edital, você vai seguir os passos do edital e tem alguns editais que você faz passo a passo para ser numa sequência classificatória. Então, primeiro você apresenta um pré-projeto, depois você faz a arguição dessa apresentação oral desse pré-projeto e vai seguindo as etapas para passar. Então, nessa questão de seleção de mestrado, o nome não seria qualificação. A qualificação você já está no mestrado, já está quase terminando a sua pesquisa. A qualificação vai correr em torno do terceiro semestre, mais ou menos. Nesse processo aqui, é só a banca de seleção para ingresso ao mestrado, tá? Então, os critérios são diferentes. Aí você pergunta, só uma pessoa passa ou mais pessoas passam ao mesmo tempo? Geralmente, quando você tem o edital de um programa de mestrado, na verdade, geralmente não, é uma regra de um edital. Lá tem que anunciar quantas vagas você tem condições de suportar. Mesmo porque essas vagas, elas são pré-estabelecidas pela CAPES e pelo programa. Então, você pode ter um programa com até tantos alunos. Então, você não pode ultrapassar, porque tem um limite para orientação de cada orientador. Então, você tem que trabalhar sempre dentro desse limite. Então, se um programa ele pode ter uma cadeira de 24 estudantes, por exemplo, dentro daquela grade docente, dentro daquela estrutura, ele não pode ter um processo de seleção com 30 estudantes. Então,
Esses editais, eles já vão dizer previamente quantos estudantes podem ingressar no programa de mestrado. Aí você pergunta assim, uma ou mais pessoas passam ao mesmo tempo? Na verdade, depende do programa. Tem programa que vai ter tipo assim, um candidato, um classificado para uma vaga de uma linha específica. Ou vai ter o nome dos orientadores e a quantidade de pessoas que esse professor pode pegar para cada linha de pesquisa. Ou ainda vai ter as vagas totais que serão redistribuídas lá entre eles. Tudo vai depender do edital que você está prestando. Então, sim, as pessoas passam, várias pessoas. E quando você passa, você vai escolher o crédito que você vai fazer. E nesse crédito, no programa de pós-graduação, você pode encontrar mestrandos e doutorandos na mesma sala e nem sempre todo mundo está com o mesmo período. Uma coisa importante da gente falar é a seguinte, no mestrado e doutorado, você tem uma outra realidade de estudo, você tem outra realidade de construção da pesquisa e você entra no programa de mestrado ou doutorado para desenvolver sua pesquisa. Então, seu foco principal será a sua pesquisa. Vai ter grupo de estudos, eventualmente, da linha que você está pesquisando? Pode até ter, mas sempre cada um com a sua pesquisa. Então, é um processo que ocorre, sim, tendo relações humanas, na sua grande maioria, né? Agora, como no mundo online, isso ficou mais afastado, mas é um processo extremamente sozinho, é um processo extremamente solitário. É um processo onde o aluno ele tem que trabalhar com a internalização, ele vai ter que trabalhar com a parte mesmo dele se dedicar à pesquisa, ele vai ter que trabalhar lendo muito, ele vai ter que trabalhar muito de forma muito intrínseca, muito internalizada, muito ele com ele mesmo, pensando, refletindo sozinho, no meio de livros, no meio de apostilas, artigos científicos, pesquisa em base de dados. Não é um processo que você vai ter relacionamentos durante a construção da sua pesquisa. Num doutorado, você fica muito mais solitário ainda, porque a sua pesquisa você pode sim falar com um colega ou com outro, mas sua pesquisa é sua. Então, você vai escolhendo matérias, algumas obrigatórias e algumas optativas, que vão conseguir lhe auxiliar nesse processo de construção da pesquisa. Então, você vai ir para a classe. Então, eu me inscrevi na matéria de semiótica aplicada, por exemplo. Aí eu vou lá, participo naquela classe, e naquela classe vai ter desde graduação, mas assim, algumas universidades não misturam a graduação, a maioria, na verdade, porque aula direcionada para pós-graduação, mas eventualmente pode ter uma pessoa do projeto de iniciação científica que é da graduação lá, vai ter pessoas do mestrado, do programa de mestrado, e vai ter pessoa de doutorado também, todo mundo na mesma classe, tendo a mesma aula, participando dos mesmos seminários. E dentro desse processo, geralmente os professores vão pedir materiais que trabalhem junto com a sua pesquisa. Essa realidade que você vai se encontrar, ou seja, você vai estar em alguns grupos, essas salas é você que vai escolher que matéria você vai fazer. Não serão as mesmas pessoas durante esse tempo que você ficar no programa de mestrado. Cada matéria você vai fazer com um grupo. Cada matéria você vai trabalhar com autores que possam contribuir na sua pesquisa. E é bem inteligente que você escolha sempre matérias que trabalhem uma linha que você consiga se aproveitar. Porque se você escolher matérias tipo, isso aqui é legal, eu vou fazer também. Isso aqui é legal, eu vou fazer também. Pode confundir a sua pesquisa. Ao invés de agregar para você ter um novo know-how, para ter um novo conhecimento, para ter uma nova forma, você pode trabalhar de uma forma contrária. Você pode trabalhar de forma a não agregar e ainda confundir sua pesquisa, tá certo? Então pense nisso. De certa forma, são várias perguntas, são vários momentos diferentes que você trouxe para a gente. Um é o momento da seleção. O outro é o momento do estudo, do cumprimento dos créditos. O outro é a sua própria pesquisa. E, por fim, o outro é o processo de qualificação, que é o processo que vai anteceder a defesa final. Então, cada partezinha dessa pergunta que você compôs, ela está associada a momentos diferentes, que vão ocorrer no período mais ou menos de 24 meses, que é a média ideal que a CAPES coloca aos programas. Então, lembre-se, programa de mestrado
no mínimo 18 meses, a média de 24 meses, que é o prazo normal, e se você pedir uma extensão, mais 6 meses, compondo então 30 meses. Então, desta forma, esse processo ele vai ocorrendo cada etapazinha dessa aqui em um momento que você vai participando e um momento que você vai construindo a sua pesquisa. Mas o importante é lembrar, mestrado, ambiente de mestrado e ambiente de doutorado, não é um ambiente que você está acostumado. É um mundo realmente onde você vai ter inclinação para pesquisa e realmente onde você vai estar estudando de uma forma diferente. Você vai passar de sujeito que não é ativo, do sujeito que é passivo na construção do conhecimento, para ser o sujeito ativo na construção do conhecimento e que se dedica numa pesquisa e num assunto específico, ok? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!